Neste vídeo eu estarei contando um testemunho da minha vida. Eu tenho vários testemunhos para contar, mas eu vou contar esse que eu tenho a certeza que vai edificar a sua vida. E depois eu vou estar contando outros também. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do costume que a gente tem de fazer, mas fica comigo até o final, que eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. E depois vou trazer um versículo da Bíblia também para o seu coração. Então, você que é novo, inscreva-se no canal, clica no joinha. Você que é novo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Clériston. Todos os dias estamos aqui em oração. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e vamos para esse testemunho que aconteceu comigo. Eu estarei falando sobre o perdão. Porque o perdão, ele liberta. O perdão, ele tira a mágoa, o rancor. Ele tira tudo de ruim que tem no coração. Esse testemunho, vou começar falando. Há uns 10, 11 anos atrás, eu trabalhava com meu pai lá na minha cidade de João Molevade. E eu lembro que a gente trabalhava num prédio lá na cidade, fazendo obras, trabalhando, e várias pessoas trabalhavam lá junto conosco em outras áreas. Eu mais meu pai trabalhávamos juntos e tinha outras pessoas que trabalhavam também lá para outros patrões. E eu lembro que tinha um senhor lá que ele era um pouquinho meio invocado. E nesse dia, meu pai, ele saiu, ele teve que sair e eu fiquei lá sozinho trabalhando. E eu lembro que estava eu e mais um outro rapaz lá trabalhando, e esse rapaz invocado chegou. Ele já chegou meio estressado, e a gente estava lá trabalhando, e ele já começou a me xingar, xingou o rapaz que estava comigo, e começou a falar que esses rapazes é tudo ruim de serviço, por que vocês não limpou a parte lá de baixo, sendo que a gente não limpou porque não deu tempo de limpar. Se tivesse dado tempo, a gente tinha limpado no dia anterior. Como a gente estava fazendo outro serviço e deu a hora de ir embora, não deu para limpar. Então ele já chegou estressado, xingando a gente. E nesse dia, eu lembro que ele me xingou e eu não aguentei. Eu fui lá e xinguei ele também. Nessa época eu já era da igreja, só que eu não era obreiro, não era pastor. Eu apenas frequentava a igreja como membro. E então eu lembro que ele me xingou, eu xinguei ele também. E eu tenho a certeza que ele só me xingou nesse dia porque meu pai não estava presente. Se meu pai estivesse lá, eu tenho certeza que ele tinha ficado caladinho. Mas como meu pai não estava lá, só estava eu e o outro rapaz, aí ele veio me xingar. Aí ele me xingou e na hora ali eu não consegui me controlar, xinguei ele também. A gente bateu boca ali e depois ele foi pro canto dele e eu fui pro meu canto. E na minha cabeça eu pensava, eu tô certo, é ele que tá errado, ele não tem que vir me xingar. Ele não tem que vir falar comigo, sendo que nem meu patrão ele era. Eu trabalhava lá pro meu pai, junto com meu pai. Meu pai pegava o serviço, eu trabalhava pro meu pai e ele, esse rapaz, achava que mandava na obra, vinha querer me xingar. Aí eu fui, passou esse dia. Depois desse dia, ele não conversava mais comigo, eu não conversava mais com ele, e na minha cabeça, para mim, eu estava certo. Só que depois o tempo foi passando, os dias foi passando, e aí o Espírito Santo de Deus começou a tocar no meu coração. E eu lembro que todos os dias ele ia lá na obra. Ele chegava, cumprimentava todo mundo. Quando chegava a minha vez, ele passava direto, nem olhava na minha cara. E aquilo foi passando todos os dias a mesma coisa, e o Espírito Santo começou a tocar no meu coração para resolver aquela situação, para não ficar daquele jeito. E eu pensava assim, nossa, mas eu não fiz nada de errado. Só que depois eu parei e pensei, eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia. E o rapaz que eu discuti com ele ainda não conhecia a palavra. O rapaz que eu discuti com ele não andava nos caminhos do Senhor.
E então a palavra de Deus foi me falando que eu tinha que perdoar, que eu tinha que resolver aquela situação, que Deus não se agradava daquilo. E todos os dias era a mesma coisa. Ele chegava lá, pegava na mão de todo mundo. E quando era a minha vez, ele passava direto. Aí eu lembro então que, de tanto eu sentir no coração que eu tinha que resolver aquela situação, teve um dia que eu fui orar. Eu fui orar e eu falei com Deus: Senhor, se é para mim conversar com esse homem, se é para mim resolver essa situação, se é para mim perdoar, liberar o perdão, me dê uma oportunidade. Me dê uma oportunidade de falar com ele. E foi dito e feito. Eu fiz essa oração num dia. Quando foi no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Cheguei lá, comecei a trabalhar, meu pai também, os outros irmãos ali que trabalhavam lá começaram a trabalhar também. E esse homem chegou. Ele chegou e fez a mesma coisa, pegou na mão de todo mundo. Quando foi minha vez, passou direto. Só que eu fiquei na minha, não esbocei nenhuma reação. Mas aí eu lembro que na hora de ir embora, na hora que ele estava indo embora, foi a mesma coisa. Ele foi lá, cumprimentou todo mundo, e quando foi na minha vez, ele olhou para mim assim e fez um sinal de joia. Ele fez esse sinal de joia, eu fui e baixei a cabeça assim para ele, cumprimentando. Aí ele foi, virou as costas e desceu a escada. Quando ele fez aquele sinalzinho de joia, eu entendi que foi o sinal, foi a oportunidade que eu pedi para Deus para me resolver aquela situação. Quando ele fez o sinalzinho de joia e desceu a escada, eu fui atrás dele. Eu fui atrás dele, gritei por ele, chamei pelo nome dele, ele parou. Eu fui e falei com ele o seguinte: ó, eu queria te pedir perdão, porque aquele dia que a gente discutiu, você me xingou, te xinguei também. Eu fui e falei para ele, aquele dia eu estava um pouquinho estressado e queria te pedir perdão por isso. Aí ele foi, virou para mim, deu um sorrisinho e falou desse jeito comigo: eu também te peço perdão, porque eu também estava estressado aquele dia. Eu te xinguei, não deveria ter xingado. Aí ele até brincou comigo no finalzinho, dizendo assim: ó, mas amanhã não vem com essa camisa aí de volta não, tá bom? Aí nós começou a brincar e rir, porque eu estava com a camisa do Cruzeiro, e ele brincou comigo, a gente riu e fizemos as pazes. E depois voltou tudo a ser normal. Mas isso aconteceu porque tinha que acontecer. Foi uma lição que eu aprendi para mim passar para frente. Porque naquela época nem passava pela minha cabeça de estar no lugar aonde hoje eu estou, sendo um pastor, levando a palavra. E todos os lugares que eu vou, que eu passo, eu conto esse testemunho. Porque, infelizmente, o diabo ele trabalha para colocar um homem contra o outro. O diabo ele trabalha para colocar raiva, para colocar angústia, para colocar mágoa, porque uma pessoa que não perdoa, ela cria mágoa no coração. E aquela mágoa é uma brecha para que o diabo venha entrar e venha destruir. O diabo ele gosta de ver o circo pegar fogo. O diabo ele gosta de ver contendas. Por isso a gente não pode deixar que o mal venha entrar. A Bíblia fala sobre Abraão e Ló. Chegou um momento que começou a ter brigas entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. O que Abraão fez? Abraão chegou para Ló, que era o seu sobrinho, e disse: ó Ló, nós somos parentes, nós somos chegados, não pode haver contendas entre mim e ti. Abraão disse: ó, olha aí toda essa terra, aparta-te de mim, porque nós não podemos ter contendas. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas entre nós não pode haver contendas. Amém?
E assim tem que ser nas nossas vidas. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu não sei para que pessoas vão chegar, porque esse vídeo tem sido compartilhado por muitas pessoas, tem chegado para milhares de pessoas. E talvez você que está me ouvindo, que é a primeira vez que você me vê, e talvez tenha uma pessoa que você não se dá bem, que você teve uma briga, uma contenda lá atrás, faça uma coisa, libere o perdão, perdoe, faça as pazes, porque isso agrada a Deus. Quantos são os vizinhos que um vira a cara para o outro e não conversa mais? Aí passa na rua um do lado do outro e vira a cara. Você acha que Deus se agrada disso? Claro que não. Deus fez o homem para viver em harmonia. Deus fez o homem para viver em paz. Aí fica lá um fazendo fofoca do outro, fica lá um falando mal do outro. Deus não se agrada disso. Então, meu irmão e minha irmã, se você sente que precisa perdoar, perdoe. Faça como eu fiz. Peça para Deus uma oportunidade. Peça para Deus um sinal para você se aproximar e conversar e fazer as pazes. Porque isso agrada a Deus. Eu creio que lá atrás isso aconteceu comigo, para que aonde eu passar, eu venha contar esse testemunho. Meu pai, que acompanha os vídeos, acompanha as orações, ele sabe, ele é testemunha, ele presenciou. Meu pai está aí de testemunha, de prova. Então, todos os lugares que eu passar, eu vou contar esse testemunho. Eu não tinha contado aqui ainda no canal, mas aí hoje foi o dia que Deus preparou para me contar. E agora eu vou ler um versículo. Olha só o que diz essa palavra. Mateus capítulo 6, no versículo 14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, para receber o perdão de Deus, é necessário perdoar os homens as suas ofensas. Então, fica com essa palavra, com esse testemunho no seu coração. Vamos juntos na fé, porque o Senhor é conosco. Como eu disse, esse vídeo é um pouco diferente, eu contando o meu testemunho. E eu tenho outros testemunhos também, que nos próximos vídeos, depois eu vou estar trazendo para fortalecer a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Inscreva-se no canal, clica no joinha, vamos juntos na fé. Estenda as mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.